Bom, a questão nos dá o seguinte sistema de corpos. Tem um corpo A e um corpo B, cuja massa do corpo A é 2 kg e a massa do corpo B é 3 kg. E esses corpos estão encostados entre si e tem uma força de 10 newtons sendo aplicada em uma das partes do corpo A, na direção para a direita. E aí a questão pede a força que A exerce em B e a força que B exerce em A. Essa força que A exerce em B é a força de contato entre os corpos, e ela é tida pela ação e reação mesmo de um corpo com relação ao outro, porque o corpo A está sendo empurrado e isso vai fazer com que ele tenha certo contato com o corpo B, e esse corpo B vai reagir de forma contrária pela inércia, né, pela ação da reação, e esse contato, então, ele é obtido pela força de 10 newtons que é dada pelo enunciado. E também o enunciado nos disse para adotarmos gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, quando tem exercícios de mais de um corpo e corpos em contatos, a primeira coisa que a gente deve fazer é isolar os corpos. É a primeira coisa antes de resolver qualquer exercício de dinâmica. Então, vamos lá. Isolando o corpo A, nós temos que ele tem um peso no sentido vertical para baixo, e por ele estar no chão, ele também tem uma normal atuando nele, que eu chamei de NA. Além disso, temos a força que o exercício comentou, que está atuando em A, no sentido para a direita, de 10 newtons, e, consequentemente, nós temos a força de contato do B com A, e ela vai responder de forma contrária pelo princípio da ação e reação. Essas são as forças que estão atuando no corpo A. Agora, no corpo B, nós temos o peso dele também para baixo, e também a normal no sentido da vertical para cima. E temos a força de contato entre o A e o B, só que está no sentido oposto, justamente por ser uma ação e reação. Então, a força que B exerce em A vai ser igual à força que A exerce em B em módulo, mas eles vão ter sentidos opostos. E são essas as forças que estão atuando no corpo B. E aí, a partir daí, a gente vai ter que montar as equações, usando que força resultante é igual a massa vezes aceleração. No corpo A, a gente tem a seguinte equação. Considerando na horizontal, a força resultante que vai ter no corpo A vai ser 10 menos F de B em A. Por quê? Porque os corpos eles vão estar se movendo no sentido da esquerda para a direita, nesse sentido, por causa desta força. Então, a força de 10 newton ela é maior do que a força de B em A, fazendo com que esse corpo se desloque da esquerda para a direita. Por isso, eu coloquei 10 menos F de B em A. Se você colocar o inverso, não tem problema, só que o sinal ele vai ficar invertido e aí o próprio exercício vai mostrar que você adotou o sentido oposto ao sentido real do que está acontecendo, né? Então, essa é a força resultante no corpo A e ela é igual à massa de A vezes a aceleração dele. Já no corpo B, como na horizontal a gente tem apenas a força FAB atuando nele, essa é a força resultante, F de A em B, é igual à massa do B vezes A. Disso, eu vou substituir os valores das massas, que foi dado no enunciado, então vai ficar 10 menos F de B em A é igual a 2A, F de A é igual a 3A. Como F de AB é igual a F de BA, eu posso substituir aqui. Elas são iguais em módulo, mas em sentidos, elas são sentidos opostos. Então, eu vou colocar o 3A aqui. Vai ficar 10 menos 3A é igual a 2A. Passando menos 3A para cá, com sinal de mais, vai ficar 3A mais 2A é igual a 5A. 10 é igual a 5A, então a aceleração é 2 metros por segundo quadrado. Então, eu vou pegar esse valor que eu encontrei e substituir aqui no F de AB. F de AB, então, vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 newtons.
Então, esse é o valor da força que A exerce em B ou que B exerce A. É o valor em módulo. Mas se eu estivesse considerando sentido, seria negativo. Então, por isso que dá 6 newtons e não 4 newtons.